Olá a todos, eu sou o Caio, espero que todos estejam bem aí na medida do possível e que aproveitem algo dessa apresentação. Primeiramente, queria agradecer à FAPESP e aos meus orientadores por todo o apoio e suporte ao longo desse projeto. Nessa apresentação, eu vou falar sobre teoria de grupos e sua importância, usando como exemplo o grupo de Mathieu M24. Bom, mas o que é um grupo? Um grupo é um conjunto munido com uma operação binária que é fechado, associativo. Existe um elemento ou ação que, quando operado, não tem nenhum efeito, chamado elemento neutro, e todo elemento ou ação tem uma reação que anula a primeira. A gente chama de elemento inverso. Por que eu estou falando elemento ou ação? Porque, do ponto de vista prático, elementos de grupo representam ações sobre um objeto. Por exemplo, em química, as simetrias que uma molécula possui influenciam nas propriedades químicas que ela vai ter. Em biologia, por exemplo, com o vírus da HIV, a gente consegue extrair informações do RNA com base nas simetrias da capa proteica dele. Nesse projeto, a gente focou em grupos finitos, ou seja, grupos que têm tamanho finito. E a primeira pergunta é, como a gente constrói um grupo finito, Quem responde essa pergunta é o teorema de Jordan-Holder. Esse teorema nos garante que a estrutura base dos grupos são os grupos simples, isto é, grupos que não têm subgrupos normais, não triviais. Demorou apenas 47 anos, mas hoje a gente tem a classificação de todos os grupos finitos simples. Na primeira classe, nós temos os grupos cíclicos de ordem prima, os grupos alternados para n maior ou igual a 5, os grupos de Lie e, por último, os grupos esporádicos, que detêm esse nome por não ter certo padrão que nem as outras classes têm. E é nele que está o nosso grupo de Mathieu M24. No primeiro slide, a gente disse que um grupo representa ações sobre o objeto. Então, qual é o objeto que o grupo de Mathieu M24 está agindo? O objeto em questão é o que chamamos de código de Golay. Para entender o que é o código de Golay, a gente define antes o hexacode. O hexacode é um subespaço vetorial que cada elemento coordenada pertence ao corpo F4 e possui uma certa restrição dada por φ. Para trabalhar com o hexacode, a gente faz uso de uma ferramenta chamada MOG. E a gente usa da seguinte maneira: cada elemento coordenado do vetor terá uma representação na respectiva coluna. Como a gente está trabalhando com o corpo F4, cada elemento possui exatamente 4 possíveis representações quando soma por elementos. Vou dar um exemplo aqui. O 0, por exemplo, ele pode ser escrito como 0, pode ser escrito como a soma de 1 com ômega e ômega barra, como nenhum elemento, ou como a soma de todos os elementos, e assim para os outros também. Com o hexacode bem definido, a gente vai agora para o código de Golay. O código de Golay nada mais é do que as representações do hexacode no MOG, que possuem a mesma paridade de pontos na primeira linha e em cada coluna. Assim, o M24 pode ser visto como os automorfismos do código de Golay no MOG. Ok, mas como é que eu provo a simplicidade do M24? Para provar a simplicidade do M24, a gente faz uso de um lema muito poderoso chamado lema de Wassel. Esse lema consegue nos garantir que um grupo é simples sob certas restrições. São consideradas restrições, mas na prática vale ressaltar que a mais difícil delas é a primitividade. E é aqui que eu trago novidade no meu projeto. Eu consegui provar a primitividade do M24 usando computação. Mas como? Vamos lá. Pega um elemento qualquer do código de Golay. Se a gente aplicar uma ação A do M24, ele vai para um código 2. Se a gente aplicar uma ação B, ele vai para um outro código. A gente pode continuar esse processo para frente ou até mesmo voltar utilizando os elementos inversos. E assim sucessivamente. Ou seja, a partir de uma ação de grupo, a gente consegue modelar um grafo bidirecionado. Utilizando um exercício da referência 2, a gente conseguiu reduzir a primitividade do M24 a calcular as suas órbitas, ou seja, calcular as componentes conexas desse grafo. Para isso, utilizamos 2 algoritmos e um paradigma de programação muito usados em Olimpíadas de Computação. A DFS para percorrer o grafo, a Union Find para gerenciar as órbitas da ação de grupo e, por último, o Dynamic Programming para otimizar o código de horas para alguns segundos. Eu deixei todos os códigos desenvolvidos no projeto no meu GitHub e essas foram as referências usadas. Muito obrigado.